Olá, Conseguimos! Seja conseguimos, finalmente. bem-vindo! Obrigado por esse convite, super Espera que eu não tô te obrigado. ouvindo. Opa, Agora tô. e agora, melhorou? Tudo certo. Ah, ótimo. Obrigado aí por esse convite. Olha, eu peço desculpa porque eram tantas lives, eu não consegui encontrar a tua. Ah, meu Deus, tá todo mundo em casa por causa desse tal de corona. Verdade. E aí a galera tá Uhum. mandando ver nas lives, né, Márcio? Que é ótimo porque faz companhia pra galera nesses tempos difíceis, né? Não é tão difícil, a gente tem que se virar com os 30 para não descer ladeira abaixo emocionalmente também, né? Exatamente, exatamente. Não dá para ficar borocochô dentro de casa, tem mais é que encontrar as pessoas e ir no afeto, né? Pois é, é um prazer enorme ter você aqui, você ter aceitado a live, já está fazendo Ah, um prazer todo live meu. por aí, muita gente. Tem muita gente já aqui, que bacana. Leti, quero mandar um beijo especial para Letícia Soares, está assistindo. Ela é a Ciri do Musical Cor Púrpura. Que legal. Beijo para todo mundo que está aí. Márcio, eu vou te apresentar Legal. oficialmente. Uhum. O Márcio, ele é jornalista, ele é especialista em processos de criação, ele é natural de Belém do Pará, mas reside aqui Isso no Rio aí. de Janeiro há 7 anos, né, Márcio? 7 anos, 7 anos. Ele integra o time da Som Livre do marketing e relacionamento, não é isso? Uhum. Ah, ele já fez lançamentos dos mais diversos gêneros da música, do gospel, a MPB, do forró, ao sertanejo, e você faz parte então da Som Livre. Você também produz e apresenta o podcast Prosa Pop. Você quer falar um pouquinho pra galera Exatamente. que está aí? Por favor, usar essa tua audiência aí, esse espaço que eu sei que a galera vai poder conferir uma audiência super especializada, porque é o pessoal que gosta de voz, né? Então, para mim é super legal. Ó, ainda aviso que a live que a gente está fazendo aqui, Márcio, a gente vai colocar também no YouTube. A gente vai Ótimo, legal. Tá, então ela vai ficar aqui por 24 horas, mas depois a gente vai jogar lá pro YouTube. Então, tudo aquilo que você tem para ensinar pra gente, você é muito fera na questão. Não, que Eu vi legal. uma palestra do Márcio, gente. Vou até contextualizar antes de você falar do É seu, verdade. do seu podcast. Eu conheci o Márcio numa palestra que a gente foi dar, já tem acho que uns 2 anos, né? É, vai E fazer 2 eu anos. fiquei. E eu fiquei assim, maravilhada com o conteúdo dele, porque a gente não faz ideia do universo do marketing na área musical. A gente vai ter oportunidade de ouvir o Márcio, então, agora. Ah, Vamos lá. tá. Então, olha, eu quero dizer que a recíproca é super verdadeira. Eu amei as dinâmicas com vozes, como essa mulher é especial para cuidar, né? É um chamado mesmo, né? Que a pessoa tem de fazer aquilo que ela ama. Então, a gente vê refletido em ti esse chamado aí para cuidar das vozes das pessoas e da tua, claro, né? Então, foi super bacana aquele encontro e que bom que já está gerando esse novo fruto aqui, que é esse encontro nosso. Muito bom. E me conta uma coisa, em relação ao teu podcast, o Prosa Pop, como é que vai funcionar isso, Márcio? Então, Tati, o que rolou, na verdade, foi porque, em função desse trabalho que eu desenvolvo na Ação Livre, né, há 7 anos já, eu acabo percebendo que eu tenho a oportunidade de estar presente em situações com artistas que marcaram a história das pessoas, com músicas incríveis, né? E por trás de todo esse lado que as pessoas conhecem dos shows, tem os contadores de histórias, né? Aqueles caras que vivenciaram bravamente a revolução da música no Brasil, da MPB, do Iê, 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 da Bossa Nova. Então eu falei, cara, eu não posso guardar isso só para mim. Decidi então em construir alguma coisa, de alguma maneira fazer, compartilhar com as pessoas aquela possibilidade que eu tinha de ter acesso àquelas informações contadas por essas pessoas, como Erasmo Carlos, Menescal, Baby do Brasil, Davi Sasser, né? Uma galera muito bacana. Então, na época, eu estava pensando no que eu faria para poder compartilhar com as pessoas sobre esse podcast. Não era podcast ainda, como compartilhar essas histórias. E aí eu li uma matéria de jornal de que o podcast estava crescendo muito, né, Muito. no Brasil. Aí eu falei, essa oportunidade, com um gravador na mão, aí eu fui lá, comprei no Mercado Livre um gravador digno, e aí eu vou ao encontro dessas pessoas e faço as entrevistas. Eu estou dividindo em 8 episódios cada temporada. A primeira temporada eu lancei em setembro do ano passado,
né? Tem Baby do Brasil, Roberto Menescal, tem uma galera muito bacana, também tem do gospel, tem Bill One Music, Ministério Atitude e tal, que eu também gosto de fazer essa variação dos gêneros, não gosto de distinguir o que é gospel, o que é secular, sabe? Eu gosto de cuidar da música, de falar da música de uma maneira geral. E aí, nessa segunda temporada que eu lancei na segunda-feira agora, dia 23, eu trago Erasmo Carlos, Paulinho Mosca, Davi Sá, Sertão Café, enfim, é um timaço, inclusive de pessoas que estão começando agora, assim, não estão começando agora, mas estão mais conhecidas agora com um lançamento mais popular. Muito bacana, sim, um universo incrível que você está oferecendo para gente, né? E a Hum, contar história, a gente conecta pessoas, né? sem Contar dúvida. história conecta demais, demais. Eu vou para uma primeira pergunta para você, Claro. mas quer dizer, primeira não, acho que não é a primeira, terceira, porque eu mandei um script pro Márcio, gente. Uhum. E aí eu saí um pouco dele, eu sempre faço isso. Nada, fica à Enfim. vontade, deixa fluir. Vamos lá, eu vou conectar, Márcia, então, um pouquinho com o que a gente está vivendo hoje em relação ao coronavírus, mas não vai ser um papo chato, tá? Assim, Claro, fica à vontade. é importante falarmos, mas eu queria associar nessa questão da própria música. Então, assim, está tudo Uhum. parado em relação ao coronavírus. Mas você tem alguma perspectiva de como esse cenário atual ele pode atingir a produção da música? Vamos, se você quiser falar mundial, ok, mas falando em relação ao Brasil, a tua experiência. Olha, Tati, o que eu percebo, de fato, mexe com todas as áreas, né? Falar só da música até seria egoísmo da minha parte, mas obviamente que a parte que me cabe Total. nesse latifúndio, então é o que eu consigo expressar nesse momento. Eu lido com música gravada, o que para mim é um bônus, né? Eu não lido com ao vivo. Então, ao contrário das outras frentes do mercado da música, o mercado de streaming é um mercado de consumo elevado nesse período, porque as pessoas estão em casa consumindo música, ouvindo música gravada, que é onde sai a minha renda, que é o mercado que eu trabalho, né? Mas as outras frentes da indústria, show, entretenimento, ao vivo, caiu, né? Fechou. Ninguém está fazendo show agora, não é tempo de cantar em público, não é tempo de aglomeração. Então, realmente eu sinto, e para a gente o que sente mais é porque a gente lida com esses artistas no nosso dia a dia, né? Eles fazem parte da nossa rotina. Então, ver esses colegas que estão com seu dom, com seu talento, tendo que ficar um pouco engavetados nesse momento, até com dificuldade financeira em alguns casos, dói o coração demais, né? Porque eu sei que para eles a principal frente de receita é o ao vivo, é o show, é a aglomeração, é o contato físico, né? Então, de fato, acho que da área da música, da indústria da música que congrega uma série de frentes, a minha frente é a menos afetada porque é de música gravada. Então a gente cria playlists, compilações, estratégias de comunicação do que já foi lançado, do que será lançado e tal. Mas para quem vive, depende da estrada, né? Do hold ao músico, do artista ao back office, todo mundo acaba ficando um pouco na mão nesses tempos de coronavírus, sem dúvida. Então, um caminho assim que não é a salvação, mas um caminho bom, é tudo aquilo que é digital, vai ganhar cada vez mais espaço, né? Não é à toa que a gente está aqui também no Instagram, um Exatamente. espaço que a gente pode ter um contato à distância, né? E aí você falou Exatamente. do streaming, e muita gente, Márcio, não sabe o que é o streaming. O que é? Você Uhum, pode ajudar a gente nessa questão do que é esse uhum, cenário do streaming? O que é o streaming? uhum. O streaming é conteúdo de nuvem, né? A gente fala muito do streaming para música, mas na verdade tudo que sai de um aplicativo e vai on demand, né? Vai via demanda para cada um do consumidor é um streaming. Então, o Netflix é um aplicativo de streaming porque ele oferece através da plataforma dele conteúdo para as pessoas consumirem. O Spotify é um aplicativo, uma plataforma de streaming porque disponibiliza músicas. É tudo aquilo que está disponível para as pessoas onde e quando elas quiserem consumir, desde que elas paguem uma taxa fixa fechada que vai comportar os custos daquela operação. Não Isso sei se foi mudou claro. muito. Total, eu entendi. Se alguém não entendeu, é que eu não estou conseguindo acompanhar, que bom. Eu agradeço a todos vocês que estão na live. Temos Obrigado, 15 pessoas galera. Tá assistindo. aqui, hein? Gente, fica aí no final, eu vou falar algumas coisas também importantes, uns segredinhos importantes, mas eu vou falar depois, a gente tem que criar expectativa, né? Ficou bem claro essa questão do streaming. Uhum. Que eu ia perguntar para você? Você acha, você tem alguma dica para você dar para os artistas
que estão em casa e que são artistas que querem aprimorar o seu talento, ter uma abrangência maior, você tem alguma dica para dar para eles no sentido da sua alçada mesmo? O que eles podem construir? Eu sei que a gente não precisa se até o momento de quarentena, porque a gente fica restrito. Mas o que o artista pode fazer para se beneficiar da própria estratégia de marketing? O que você tem a somar em relação a isso? Ô, Tati, eu acho que o que é mais importante a gente ver sempre a promoção da música, sempre historicamente foi muito importante para o processo da indústria, né? Mas antigamente a gente conseguia ver equiparado ali o investimento e a atenção que era dada para a produção do conteúdo musical com o marketing, com a construção da comunicação, estratégia de divulgação daquele projeto. Nunca foi tão dispar, tão mais importante o marketing. Por quê? Antigamente, para se conseguir lançar um projeto, você precisava ir para um estúdio de qualidade, com uma equipe, com maestros, com um repertório. Muito difícil uma pessoa que não era de uma grande gravadora conseguir se lançar no passado, né? No presente, você tendo um bom computador, um home studio, você já consegue produzir alguma coisa. Se a qualidade vai ser boa ou não, não interessa, mas você vai produzir um conteúdo musical. Então, o que mudou? Mudou a vitrine. Antigamente, eram poucas pessoas produzindo, por isso menos gente competindo por visibilidade. Hoje, é um monte de gente, a prateleira é infinita, a prateleira do streaming é absurdamente infinita, né? Você entra numa sexta-feira no Spotify, você vai ver uma enxurrada de lançamentos. A dificuldade, eu acho que o grande desafio é ser visto, é fazer parte, te chamar atenção nessa vitrine gigantesca, que é o streaming, né? Então, é muito importante, eu acho que a dica que eu daria é mais importante, mais do que para esse período, mas sempre, na indústria de música digital, se você não pensa com o mesmo critério, o mesmo carinho, a sua comunicação, a sua promoção da sua música, de nada vai adiantar todo o rigor que você vai ter na produção dos arranjos, dos maestros, das harmonias que você vai produzir para o seu conteúdo, sabe? Então, quando você consegue equiparar essas duas frentes da construção musical, que é a produção em si artística com a comunicação, é mais fácil de você conseguir garantir algum nível de visibilidade para o seu conteúdo. Deixa eu só conectar aqui, porque eu acho que piscou aqui meu... Mas vamos falando. Travou 2 vezes aqui, Márcio. Dá uma ajeitadinha. Pronto. Um beijo para todo mundo que está aí. Isso aí, obrigado, gente. Você, Márcio, você observa, você trabalha há muito tempo com isso. Eu sei que você atende, você trabalha com pessoas famosas e pessoas não famosas, né? Como seria um caminho bacana para quem está começando agora? E que tipo de resultado? A gente quer um resultado, mas... O que você mais vê de errado que uma pessoa possa fazer, que você espera um resultado, mas a pessoa ela toma um caminho que é errado? Tati, eu acho que é falta de estratégia. Eu acho que falta de estratégia. Quando você começa a enxergar que uma carreira é construída de pequenos tiros, né, que você dá para que a construção do que você quer exibir, do que você quer veicular aconteça, enquanto o artista que está se iniciando não tem essa consciência, ele acha que é só fazer uma música e soltar no aplicativo, menos é a garantia e a capacidade dele conseguir algum tipo de formação de público. Porque eu acho que o grande anseio do artista é conseguir formar um público. Seja ele grande, seja ele médio, seja ele pequeno. Mas se ele tem um público que pelo menos consiga sustentar a produção artística dele, né, eu acho que já é o melhor cenário. Claro que você ser famoso e cantar para milhões de pessoas com um cachê altíssimo é lindo. Mas você ter um público fiel que consegue garantir a sustentação da tua produção artística já é lindo no Brasil que a gente vive, né? Então, as pessoas ainda têm o engano de que elas vão lançar e elas vão sofrer um fenômeno sobrenatural e vão ganhar a visibilidade do mundo. E não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem com estratégia. Desde a época do físico se fazia, sim, estratégia. As estratégias eram outras? Eram outras. Você ia fazer um rodízio de rádios, você ia
brigar por uma capa de um segundo caderno, de jornal, você ia tentar fazer um Faustão, essa era a estratégia daquela época. A de hoje contempla o que a gente chama de mídia offline, que é essa que a gente está falando, mas inclui também a mídia online, que é todo o trabalho de estratégia nas redes sociais, investimento de mídia dentro das plataformas de música, para que de alguma maneira o teu lançamento tenha uma visibilidade diferenciada do que aqueles que lançaram sem nenhum tipo de estratégia lá dentro. Como congregar o discurso das tuas redes sociais com o discurso que você vai ter na rádio, quando você tiver um espaço, no show, quando você for fazer o seu show offline, né, o seu contato direto com o público. Então, eu acho que quando você consegue entender que uma carreira bem-sucedida ela é feita de estratégias para que a comunicação da sua música chegue nas pessoas para formar um público, eu acho que aí você consegue ter uma receita inicial de sucesso, sabe? Então, um gatilho importante é fazer com que o meu cantor pense numa sequência de planejamento estratégico. E aí que entra o barato do marketing, né? Porque o marketing, tem um marketing na música, tem um marketing para um monte de coisa, mas sempre pensando, se eu estiver errada, me corrija, mas em estratégias, porque a carreira... eu vou dar o exemplo, podem não gostar, uns gostam, outros não, mas independente disso, um exemplo que eu considero bacana de estratégia de marketing é a própria Anitta. Ela tem uma Totalmente. marketing que é maravilhosa. Então, assim, é pensado, é planejado, é arquitetado. E encarar a carreira musical, seja em qualquer área, gospel, MPB, funk, não, que seja. Eu estava atendendo agora, às 18 horas, uma cantora, e ela está começando agora. Então, eles ficam... eu atendo muita gente assim, eu quero tratar da minha voz, eu quero cuidar da minha voz, como é que eu vou fazer? E o caminho a ser tomado fica, às vezes não entende que é um caminho. Eu preciso cuidar da minha voz, ok. Mas a estratégia de planejamento de marketing, o passo a passo é muito importante, né? E para gerar até, obviamente, o seu próprio público, né? Tem uma pergunta que eu queria te fazer também, Márcio. Um exemplo também de uma cantora que eu atendi, que é um exemplo bem bacana, porque ela falou assim para mim na época. Ela foi para estúdio gravar. Só que ela não entrava na cabeça, o produtor falava, e a pessoa que estava agenciando ela, olha, vamos gravar uma música, porque a gente hoje em dia a gente trabalha assim, começou a explicar para ela. E ela me falou o seguinte, eu acho que eu preciso gravar 14 músicas. Na cabeça, eu acho que é uma cabeça passada, né? Eu preciso gravar 14 músicas, porque se eu gravar menos, parece que eu sou inferior. Eu não estou gravando um CD, né? Se eu gravar menos, eu não tô fazendo o que eu deveria fazer. Então, o cenário hoje, Márcio, que eu queria te perguntar é: quantas músicas eu preciso gravar? Como é que seria isso? Eu gravo uma música, o que seria ideal no cenário para quem está começando? Tati, não tem regra. A grande verdade é que não tem regra. Tudo vai depender de como você formou o seu público. E volto a falar, vou bater nessa tecla até o final. Que estratégia você está usando? Se você quer formar um público que consome CD, que consome 14 faixas e um bônus track, você vai continuar lançando anualmente esses discos e vai formar o teu público, porque vai ser um público que vai se acostumar a ver essa narrativa longa de 14 faixas sendo contada. Isso é simples de ser veiculado, de ser divulgado? Aí eu te respondo, não é simples. É muito mais simples você focar num single e tentar, de alguma maneira, garantir certa visibilidade para um single, nessa prateleira gigante que a gente está falando, do que eu conseguir garantir visibilidade para 14 faixas de um projeto. Então, se a gente for falar em escala de facilidade ou dificuldade, um single é mais simples do que 14 faixas. Mas se a minha proposta, a minha estratégia é formar um público que vai se acostumar com narrativas longas, é um big desafio, mas eu acho que vale a pena se essa é a tua proposta, sabe? Eu acho que o mais importante é você ser fiel à estratégia que você quer adotar. Eu acho que faz sentido quando o artista vira para mim e fala, a primeira pergunta que a gente sempre faz quando entra numa reunião para pensar o bente de um projeto onde você quer chegar com esse projeto? Esse é o caminho. Quem você quer ser daqui a um ano, depois que esse projeto for lançado? É bacana então, porque sempre trabalha com a ponta, né? Eu falo na ponta, onde eu quero chegar, e vou criando um planejamento até aquele meu objetivo, né?
Exatamente. Eu posso te trazer alguns cases que a gente construiu, tanto do gospel quanto do secular, mas a gente tinha, por exemplo, com o Tom Carf, o desafio de fazer, o desafio de fazer com que ele conseguisse atingir um público maior do que ele estava conseguindo atingir até então. O que, que a gente começou a fazer? A gente construiu step by step um caminho que o levaria para chegar nesse lugar. Começou com uns feats interessantes no segmento gospel, depois outras parcerias, outras collabs com artistas do secular, até chegar no tamanho que a gente esperava que o Tom tivesse hoje. Então, o Tom de 2014, quando a gente começou a trabalhar, é um tom que a gente planejou lá atrás, que é diferente do tom que a gente... Ué, Que é o... travou. Bendito, bendita conexão. Acontece. A gente estava falando do Tom Carf. Então, estava falando que o Tom Carf, o Tom Carf que a gente conseguiu, que a gente tem hoje, que você consegue ver aí com mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify, ele foi construído lá em 2013, quando ele entrou na Som Livre. Ele não é um cara, a gente não tinha como fazer ele ser consumido pelo público digital na quantidade, no tamanho que ele é consumido hoje, não fosse o trabalho que a gente desenvolveu lá atrás e passo a passo. Primeiro com álbum, depois com lançamento estratégico para clipes no YouTube, depois singles esporádicos com participações, até chegar no DVD, porque ele contempla áudio, ele contempla vídeo, grandes participações. Então, não tem regra. Ai, que bom. Conseguimos. Eu acho que é a minha conexão que deu umas travadas aqui. Mas vamos continuar. Vamos acabar, então, o assunto do Tom Carf. Só para concluir foi isso. Então, o que eu quero dizer é que a gente não contratou o Tom Carf com o objetivo de fazer um DVD. A gente construiu lá em 2013 um Tom Carf que em 2020 seria capaz de lançar um DVD bem sucedido. Isso tudo exigiu da gente estratégia, um caminho árduo de construção, de tentativa e erro, porque esse mercado é muito novo para todo mundo, né? Mas que tem dado bons resultados. Acho que ele é um bom exemplo. E é bacana você falar, porque assim, é bom conversar com um especialista, porque dá uma noção ampla. Porque eu falei aqui na live que antes de cair, não, eu acho que é antigo essa questão de CD, e aí você me colocou, não, olha, não é um pensamento antigo, depende do seu público. Aí você, quando falou isso, eu pensei assim, caramba, faz total sentido, porque você tem um público que não consome o streaming, que não consome internet e que ainda ouve CD. E eu conheço pessoas assim, né? Então, a gente pensa sempre no nosso mundinho e esquece que tem um mundão de pessoas que diferente da gente, né? Porque a gente não pode tomar como um todo regra. Exatamente. Né? E o nosso exercício no marketing é exatamente esse. Eu sempre sair do nosso lugar, porque se fosse depender do que eu gosto, de como eu consumo, eu ia trabalhar para mim, né? O marketing, ele te obriga a pensar no lado do consumidor. Tem um cara de 14 anos que está descobrindo o seu próprio repertório, mas tem aquele cara de 60 anos que já tem um repertório formado. Como fazer o cara de 60 anos consumir coisas novas? Como fazer o menino de 14 anos entender que o que é velho também vale a pena ser consumido? São pontos diferentes que a gente tem de desafios diários de fazer com que a música chegue nas pessoas, né? Incrível, maravilhoso. Você tem um outro case, a gente já falou do Tom Carf, mas você tem um outro case assim interessante para você contar que você possa, que você tem autorização para contar para gente? Tem vários. Eu acho que é muito bacana o fato de eu poder assim acumular essas funções de cuidar do gospel e também do secular, porque eu acho que as coisas acabam se agregando e se somando muito dentro dessa trajetória de construção de uma narrativa para o público que vai consumir a música. Então, por exemplo, em 2014, eu fiz um movimento chamado Vem pro Streaming junto com as outras gravadoras, que tinham como objetivo conscientizar, doutrinar, ensinar o público evangélico de como ele deveria fazer para consumir o streaming, as plataformas digitais, a música no digital. Então a gente reuniu os principais artistas da Som Livre, da Sony, da Universal, da Warner, enfim, de todos os principais players, né? As principais gravadoras, para poder doutrinar com uma campanha explicativa, didática, de como fazer o público consumir streaming, consumir música digital. Muito bem, eu fiz essa campanha, deu super certo, a gente formou um público. Quando eu assumi a MPB,
eu estava diante de um desafio que as pessoas não enxergavam, mas para mim era muito parecido. Eu estava lançando o primeiro DVD da carreira dos Novos Baianos, que era um público, são artistas que se formaram nos anos 70 com um incrível sucesso. Acabou Chorar entrou na Rolling Stones como um dos álbuns mais importantes da história da música do mundo. E eles estavam lançando o primeiro DVD de carreira quase que 40 anos depois, né? Então eu percebi ali um desafio muito parecido com o do gospel, que era de doutrinar o público dos Novos Baianos a consumirem o streaming também. Então eu precisava construir uma linguagem, uma campanha, uma estratégia que fizesse com que o público mais velho, que não consome música no streaming, entendesse como é que o streaming funciona. Então eu usei várias estratégias que eu aprendi, que eu desenvolvi na época do Vem Pro Streaming, lá com os gospels, né? E apliquei nos Novos Baianos. Aí eu fiz uma campanha que circulou depois na TV Globo, que foi super bacana, que era da Zabelê, da filha da Baby, ensinando a Baby a ouvir o novo disco dos Novos Baianos nas plataformas de streaming, né? Então, acabou que ficou muito bacana. Foi um roteiro que eu escrevi, que foi todo baseado em tentativa e erro que eu tive na época lá com a galera do gospel. Catequizar, na verdade, as pessoas é difícil, né? A estratégia do marketing que você utilizou, acredito eu que tenha sido, se eu entendi errado, me corrija, mas é catequizar as pessoas em relação a utilizar. E isso de acordo com o público, né? Tem alguém aqui perguntando, eu vou ler, talento e qualidade definem visibilidade e sucesso ou é parte de um todo? Então eu vou passar para você essa pergunta, Boa. Márcio. É o Igor Pinheiro, Quem grande perguntou foi Igor, querido. o Igor Pinheiro. Um amigo querido de São Paulo. Igor, talento e qualidade definem visibilidade? Com certeza não. Com certeza não. Tem muita coisa ruim que tem visibilidade. Eu acho que o que garante visibilidade não é a qualidade artística, mas a estratégia que se utiliza para poder fazer com que aquele conteúdo seja visto. Então, se você tem uma boa estratégia, se você é bom em marketing, você consegue ser mais consumido e ganhar mais visibilidade do que um cara que é maravilhoso, mas que está trancado dentro do quarto. Então, eu acho que se você consegue agregar os dois fatores, se você acha que você só consegue desenvolver na área artística, contrata alguém expert no assunto para poder fazer com que a tua qualidade de visibilidade seja tão boa quanto a tua qualidade artística, para que as duas coisas andem juntas, né? E tem que andar junto. Eu acredito eu que se andar junto tem a possibilidade de estar há mais tempo consumido, né? Maior. Quando você une marketing, e a palavra marketing, pelo menos eu vou mostrar a minha vivência, né? Eu adoro marketing. Eu fiz 2 anos de comunicação social, era apaixonada, ainda sou. Não sou especialista em nada disso, eu só sou uma pessoa que admira demais quem trabalha com marketing, como você. Mas a palavra marketing, eu vejo que ela tem uma coisa enraizada, boa, excelente, mas para algumas pessoas é como dar um jeitinho. E muito pelo contrário, são estratégias pensadas, raciocinadas, com muita inteligência para um propósito, né? Eu estou errada, Márcio? Não seria isso também? Não, totalmente. Tá? É isso mesmo, é isso aí. Eu acho que no Brasil tem um pouco dessa coisa, né? Normalmente o cara faz um disco lindo, aí ele procura um amigo para ajudar ele a divulgar. Ah, amigo, eu te dou um trocado aí para você escrever um texto explicando o meu álbum aí para galera. Cara, isso não vai gerar resultado, né? O que gera resultado é a estratégia de comunicação para poder garantir essa visibilidade. Eu acho que a qualidade artística, Tati, ela garante a longevidade do projeto e a aderência do público. Eu acho que se o conteúdo é ruim e ele tem estratégia, ele consegue ser visto, ele tem um estouro na saída, mas ele não tem aderência, as pessoas desistem dele. Se o conteúdo é muito bom, e tem estratégia, ele consegue essa visibilidade, consegue a aderência do público que vai ficar ávido pelo próximo lançamento desse artista, sabe? Então, quando a qualidade e a estratégia elas estão alinhadas e você vê a estratégia não como um jeitinho brasileiro de escreve um release aí para mim e dispara, você consegue entender que você pode ir mais longe. Às vezes, músicas que a gente não tem grandes expectativas causam grandes surpresas para a gente no consumo, porque tiveram uma inteligência na hora da construção da estratégia, o tempo foi favorável, o momento do mercado foi favorável, e a música acaba tendo uma vida muito mais longa do que a gente esperava na saída, sabe? Então, quando você trata com seriedade a estratégia de comunicação, qualquer produto consegue ter mais vida longa, assim. Pensando no cantor que está começando, porque assim, eu tenho um público que tem uma carreira já
instalado e tenho um público também falando de mim, né? Uhum. Que está começando agora. A ansiedade leva a gente a perguntar assim, eu me colocando no lugar deles. Em quanto tempo, então, eu consigo para ter um resultado esperado, para ter uma visibilidade maior? Eu sei que é difícil definir o tempo, mas você teria alguma orientação de um possível, se fosse possível também, né, Márcia? Que eu estou te pegando na surpresa com essa pergunta agora. Algum passo a passo superficial e por um tempo necessário para atingir um resultado, sei lá, no cenário que você crie? Vai parecer que eu sou super frio e calculista, mas tudo depende do dinheiro que você tem para investir. Mas Você não, né? se Claro. você tiver, que você quiser um resultado rápido, se você quiser chegar em todos os lugares com muita velocidade, você tem que investir um dinheiro nisso. Você vai ter que investir em campanha de rádio, em campanha de TV, em campanha de mídia online para poder fazer com que, de alguma maneira, a sua música chegue logo nas pessoas e a gente consiga aferir um resultado rápido. Se você não tem toda essa grana, porque eu estou falando de muita grana hoje para você poder investir, você vai ter que construir passo a passo, paulatinamente, essa construção. Porque você vai investir um pouquinho numa frente, você vai deixar essa frente descoberta para investir em outra em outro momento. E aí essa construção narrativa da sua carreira, da comunicação do seu disco vai ser alcançada. Né? Então, é muito difícil a gente falar de tempo sem entender qual budget que eu tenho. Se você me disser com quanto dinheiro, eu posso dizer um tempo mais aproximado. Uma pessoa que não tem grana, não tenho grana, o que você orientaria? Eu sem experiência nenhuma em marketing, eu falaria o seguinte, se eu estiver errada, me corrija. Olha, eu acho que a maioria vai falar isso aqui. Eu acho que se você fizer umas fotos bacanas, começar a publicar, começar a criar conteúdo na mídia social, seria um caminho? Eu tô viajando demais. Estou falando assim como leigo, eu acho, como eu sou, conversando com você na área de Não, marketing. Tati, é o seguinte, claro que não tendo dinheiro não inviabiliza a carreira, não existe isso. Eu não tenho dinheiro, então não tem como começar uma carreira. Não, não é isso. Mas você vai falar para sua aldeia, né? Então você tem quantos seguidores no seu Instagram? Quantas pessoas você consegue atingir quando você lançar alguma coisa? Vamos começar então a falar desse teu público free. É um público grátis. É um público que você vai alcançar ali entre os amigos da sua mãe, né? Entre os colegas de escritório do seu pai, entre os teus colegas que te apoiam na tua carreira. Você vai começar a fomentar, formar ali um público inicial, que é um ótimo start, né? Mas o que se tem que ter em mente é que esse start ele tem um tempo. Né? Você tem que consolidar esse público, por mais que seja um público free, consolidar esse público para ser um público que pelo menos esteja disposto a pagar um dinheiro para te assistir ao vivo, para que você possa pegar esse dinheiro e transformar em investimento de campanha, para você alcançar um público que vai sair da tua aldeia. E aí, com esse dinheiro, você consolida um público um pouquinho maior, e assim você vai alargando a tua tenda. Mas se você tá do zero, tem como fazer? Tem. Você tem que criar um ótimo conceito, um ótimo que a gente chama de storytelling, uma ótima forma de contar a história do teu disco para alcançar, conquistar e fidelizar as pessoas que você alcança naturalmente sem investimento. Mas isso não é formar um público. Formar um público é você conseguir fazer com que essas pessoas estejam dispostas a investirem no teu talento para que com esse investimento você alcance mais gente. É aquilo que a gente falou. Eu tenho que criar uma meta de onde eu quero chegar e essa meta pode partir do zero, sim. Dessa forma. Partindo do zero. Você vê a questão fonográfica, eu não sei se eu posso falar o termo fonográfico, mas eu não vou usar o termo fonográfico. Gravação em estúdio. E uma gravação eu monto aqui de uma maneira semi-profissional. Eu posso também, nesse contexto, dentro da minha casa, fazendo a minha própria música, tendo um mínimo de equipamento, eu consigo também, de alguma forma, chegar a um resultado? Ou isso é muito difícil? Porque eu tenho pacientes, por exemplo, que têm em casa um estúdio pequenininho e que produz essa qualidade não de um estúdio grande. Isso fica tão ruim de se chegar a um resultado? Não sei se eu consegui me expressar 100%. Entendi. Eu acho que assim, é aquilo que a gente está falando. Para quem você quer falar?
Se você quer falar para um público que que a gente chama fonófilo, né, que é apaixonado pela audiófilo, né, audiófilo, melhor falando, que é apaixonado pela música, que gosta de ouvir cada linha de baixo, que é chato com a questão da tonalidade. Se você quer conquistar esse público, você vai ter dificuldade de conquistar com home studio, tá? Agora, se você quer formar um público que vai conhecer a tua obra poética, que vai ver como é que é a tua voz de alguma maneira e tal, mas que não tem essa audição tão ensaiada para ouvir a qualidade fonográfica, então você consegue formar um público sim. Eu acho que tem vários, Malu Magalhães, sabe? Manu Gavassi, tem tantos artistas que começaram tocando em casa, sabe? Fazendo um som de home studio, e que hoje tiveram uma longevidade na carreira, estão hoje com destaques de visibilidade, que eu acho que essa questão técnica, ela interfere menos do que a forma como você vai fazer para alcançar as pessoas. É por isso que não é porque eu estou vendendo meu peixe, não, mas eu acho que é por isso que é tão mais importante hoje você ter uma qualidade na comunicação que você vai fazer para sua obra do que necessariamente para a forma como você vai costurar isso. Porque às vezes com um produto com uma qualidade um pouco inferior na sua captação, nos seus recursos, mas que tem grande visibilidade, pode te trazer uma vitrine que te rentabilize para fazer um segundo projeto mais elaborado, sabe? Então, eu acho que você conseguir equalizar isso é o pulo do gato. O que é a diferença hoje, Tati, de um cara que tem uma distribuição digital de um cara que é de uma gravadora, o cara que é independente do que ele é uma gravadora? Eu acho que convém explicar um pouco disso. O cara que tem uma distribuição digital e não tem uma gravadora, ele tem que ter a inteligência de que o percentual maior que fica para ele, uma parte desse percentual precisa ser reinvestido em marketing. Com a gravadora, esse percentual não vai para o artista, ele tem um percentual menor, mas em compensação, a gravadora vai fazer, com toda a sua inteligência de marketing, essa estratégia de comunicação. Então, às vezes, as pessoas acham que estão ganhando no jogo porque estão virando artistas independentes e gastando tudo que recebem, do percentual elevado que eles recebem, eles acabam não conseguindo ter uma longevidade na carreira. Em detrimento de um cara que às vezes recebe menos da gravadora, mas já tem uma equipe ali investindo e trabalhando no marketing e na comunicação desse projeto. Ou seja, tão importante essa verba destinada para uma estratégia em planejamento de marketing do que aquele que está sozinho achando que está ganhando mais, mas na verdade não está de fato investindo numa longevidade para aquele resultado maior, né? Eu vou te dar um exemplo super palpável. A Som Livre saiu de Botafogo e vendeu o estúdio de áudio dela e construiu aqui na Barra um estúdio de vídeo. Isso é um exemplo clássico, né? Ela deixa de dar atenção 100% para como vai construir aquela obra, aquele estúdio e tal, para dar atenção de como ela vai vender essa obra no final. Entendeu? Porque eu acho que na ponta, eu acho que a preocupação, eu acho que a coisa mais simbólica que eu posso te elucidar aqui nessa conversa, do quanto a visibilidade de um projeto é mais importante hoje de ser pensada do que necessariamente as minúcias da qualidade artística, sabe? Claro, como a gente falou desde o início, né? Um bom produto junto com um bom planejamento, Não, a gente aí... tem uma perspectiva maravilhosa, né? Agora, se falta desse binário aí, fica difícil, né? E O bom produto fideliza, né? O bom produto fideliza. O bom produto fideliza o público, né? O mau produto não fideliza, né? Eu lembro que você falou na palestra que eu estive sobre uma estratégia bacana que eu acho que vale a pena até falar aqui. Eu não vou falar o nome do cantor, porque eu não sei se isso é possível. Aí, se puder, você mesmo poderá falar. Um cantor que era de um gênero gospel, e aí a estratégia utilizada foi cantar com uma outra cantora de uma dupla que não é do gospel, mas que fez essa dobradinha e foi um boom maravilhoso, não foi isso? Você lembra? É verdade. Eu acho que não tem problema nenhum falar, o Davi Sá seria a Simone, da dupla Simone e Simaria, né? A gente já fez, na verdade, o que acontece? O Davi tem muito mais pudor, no ótimo sentido, de como que ele vai fazer para que a música dele e o público dele não sejam atingidos negativamente pelas ações que ele vai fazer. Então, ele levou muito mais tempo para tomar coragem de dar esse passo do que o Tom Carf, por exemplo. Então, a gente já tinha tentativa e erro do Tom
de fazer Bruno do Sorriso Maroto, Bochecha do Claudinho Bochecha, né? Várias tentativas, o que deu mais certo, o que deu errado. Quando a gente chegou no Davi, o Davi topou, eu já tinha um case para mostrar para o Davi, falar, ó, Davi, então a gente já fez tudo isso aqui, olha onde ele está hoje, com o MC Livinho, que é um cara do funk, quebradeira, e olha o resultado que ele atingiu. Aí a gente está falando, Tati, de econômico, né? Do que seria mercadologicamente mais vendável. O Davi vai e lança com a Simone e acontece os 24 milhões de views que ele já tem hoje no YouTube com essa faixa. Mas, se a gente for falar para o lado espiritual, e eu não tenho como desligar uma coisa da outra quando eu falo de Davi Sácia, são 24 milhões de pessoas que são atingidas com a palavra de Deus através da música dele. Então, assim, o pulo do gato, nesse caso, é você entender que quando você faz uma mistura entre o seu estilo, o seu gênero musical, com o gênero musical do outro, sem ferir os seus princípios, a sua estratégia de comunicação, ok, o público vai receber isso de uma maneira verdadeira, vai consumir, assimilar isso e, ao mesmo tempo, vai fidelizar aquele artista para o público novo. Por que foi a Simone? A Simone é uma mulher que tem célula dentro de casa. É uma mulher que tem uma vida com o Senhor, que leva a sério a igreja. Então, não é uma artista qualquer que a gente pegou, é uma artista que tem uma vida com Deus e que fazia sentido, porque o sonho dela era louvar o Senhor com o talento que Deus deu para ela, né? Eu acho que também é um cuidado seu escolher uma pessoa que tenha Sim. também uma vivência nesse meio para você não ferir o próprio público que já segue o Davi, porque isso acontece, né? Os Claro. públicos, né, que consomem, Religioso. cada um com uma característica, né? Uhum. E tem o público religioso. Eu lembro que na coletiva de imprensa, quando me perguntaram por que eu tinha botado o Davi para cantar com uma cantora secular, eu respondi, por que não cantar com uma cantora secular? E aí a resposta foi imediata. As pessoas falaram, nossa, realmente, a gente não está tirando o Davi do lugar dele, a mensagem dele vai atingir mais gente, né? Então, assim, como é que eu vou virar para Simone, Tati, e dizer para ela que ela não pode cantar para Deus? Eu não me sinto digno de fazer uma coisa dessa, sabe? Então, na medida em que a gente entende que a canção, seja ela gospel, seja ela secular, se ela nutre os princípios e valores daquele artista, ela é bem-vinda. Existe a boa música e a má música, não existe outro tipo de música, sabe? Eu adorei essa sua definição. Ele falou, gente, essa definição lá na palestra, eu nunca mais esqueci. Não existe a música A e B, existe a música boa e a música ruim. E por isso dá É o para que você acredito. fazer estratégias de uma maneira obedecendo e sem ferir princípios de cada um, né? Do próprio Exatamente. artista e do próprio público que consome, né? Porque poderia ser um tiro no pé. Eu acredito que poderia ser um tiro no Sim, pé sim. se não tivesse uma aceitação tão boa, né? Com certeza. Eu acho que a gente também tem que baixar um pouco as guardas do preconceito, sabe, Tati? Eu acho que na época do digital a gente nunca teve tanta liberdade de experimentar artisticamente encontros inusitados e tal. E quando a gente baixa as guardas do preconceito, a gente consegue criar coisas inusitadas que dão um ótimo resultado. Teve uma palestra da Anitta, a gente voltar a falar da Anitta, esse símbolo incrível do marketing da estratégia. Quando foi perguntado para ela em Harvard, quando ela foi dar uma palestra lá falando sobre música e tal, por que ela insistia em cantar o funk, que era uma música menor, que era uma música que falava de sexo, de droga, de violência, ela respondeu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela falou o seguinte: o funkeiro canta a janela que ele enxerga. Você quer mudar a música do funk? Você quer mudar a música do funkeiro? Muda a janela dele, muda o que ele enxerga. Enquanto ele enxergar sexo, droga e violência, ele vai cantar sexo, droga e violência. Se a gente tiver um movimento político que transforme essa realidade do funkeiro, pode ter certeza que ele vai poetizar e cantar outras coisas. Eu achei bárbaro, porque caiu, desvestir todo o preconceito que eu tinha incutido como profissional de música em relação a esse tipo de produto, sabe? Então, quando você passa a respeitar a cultura, a formação do outro, essas barreiras elas se quebram com muito mais facilidade. Respeitar de maneira geral. Eu acho que dei uma travada aqui e com a língua para Eu estou te fora. ouvindo. Tá me Opa. ouvindo? Jesus, agora não vai travar. Vamos para as considerações finais, que não Amém. quero Tomara também que não. te alongar demais aqui. Tá sendo Imagina. Está maravilhoso. sendo ótimo, está sendo ótimo. A gente estava falando da Anitta, do que ela falou em Harvard, não foi? Uhum. Da janela e realmente o preconceito, a gente acha que a gente não tem preconceito, quantos preconceitos a gente carrega, né? Sim. E
você... Perdão. Caiu aqui. Tudo aí. Uhum. Agora não vai cair, se caiu, seguro. E eu acredito, como você falou, né? O tempo inteiro o profissional do marketing precisa se despir desses preconceitos, até mesmo não percebe, né? Como está entranhado o preconceito e como a gente precisa liberá-los, né? Isso que a Anitta falou foi muito importante, te ajudou também. Você trabalhou também com esse tipo de gênero também? Você falou, porque no release que você me mandou, você falou um monte de gênero, mas o funk em si, você já trabalhou Não, com estratégias de não, marketing? funk ainda não tive essa oportunidade. O mais próximo que eu cheguei do funk foi o MC Livinho com a participação com o Tom Carf, então entrei um pouco ali no radar para entender o que esse público consome e criar estratégia, mas não é uma coisa que está tanto no nosso job assim, até porque o selo de funk, de rap lá na Som Livre, ele tem um selo à parte que são outros profissionais que cuidam, né? Eu estou mais especificamente focado na MPB, no gospel e mais recentemente no sertanejo também. Ah, sim. Eu vou fazer uma última pergunta, prometo, Fica à Márcio. vontade. Não sei se a gente tem como colocar dessa forma, mas eu vou fazer mesmo assim essa pergunta. Existe uma diferença entre... Eu sei que tem, obviamente, diferença entre os gêneros, claro, isso aí é óbvio. Mas em relação à estratégia de marketing, muda tanto, porque os públicos são diferentes. Então, acredito que a estratégia da MPB seja muito diferente do gospel ou não. Isso é viagem da minha cabeça. Olha só, cada profissional de marketing trabalha com uma filosofia que ele desenvolve ao longo do tempo, né? Assim, eu prefiro ver que cada produto me exige uma estratégia. Então, E assim, não tem. cada produto. Então, se chegou o novo disco do Erasmo Carlos, eu vou sentar, vou ouvir, vou criar uma estratégia para esse disco como se eu estivesse começando dali. Óbvio que, se eu estou circulando no mesmo meio, eu já tenho um mailing de jornalistas, de influenciadores que já têm adesão àquele estilo de produto e aquilo me facilita um pouco o percurso. Mas a minha estratégia é sempre pensada caso a caso para cada produto que eu vou lançar. Eu não gosto muito de botar nessas prateleirinhas, que eu acho que essas prateleirinhas faziam sentido quando existia uma loja com uma prateleira para vender disco onde você tinha que colocar gospel music, sertanejo, pop. Hoje em dia não existe essa prateleira acabou. Né? Você entra no seu aplicativo de música, te sobe ali uma porção de gêneros dos mais diversos. Então, assim, o gênero ele não vai te dizer qual é a estratégia. Quem vai te dizer qual é a estratégia é o produto. Se aquele produto está te contando uma história que vai falar mais com o público A, B ou C, se vai falar mais com a periferia ou se vai falar mais com o pessoal classe A, se vai falar mais com homens do que com mulheres, quem vai me dizer isso não é o gênero, é o produto. É aquela música, aquela qualidade musical que vai me falar aquilo, é o que o artista quer falar com aquele produto naquele momento, sabe? Então, assim, óbvio que se eu estou cuidando do gospel, eu vou olhar sob uma ótica, né? Porque o contexto de produção do trabalho que eu vou lançar, ele influencia. Mas ele vai me influenciar tanto quanto saber em que ano eu vou lançar, em que país eu vou lançar, em que língua eu estou lançando. O gênero entra numa desses gráficos que eu preciso ter no meu horizonte, mas ele não é o definitivo. Entendi. Então, eu acho importante a gente também frisar, mais uma vez eu vou dizer para você, se você quiser me corrigir, me corrija. Claro. Eu vejo o profissional artista, muitas vezes, romantizando demais a sua carreira, né? Romantiza demais, uma expectativa muito poética sobre aquilo que faz, porque é arte. E a arte, ela traz essa leveza mesmo. Eu vejo e trabalho com artista e vejo que é importante isso. Só que quando você traz pra gente dados, cases, objetivos de um planejamento que é refinado, um planejamento que é pensado, um planejamento com o pé no chão, com dinheiro, sem dinheiro, enfim. Isso faz a gente salientar para o artista que ele precisa sim manter a sensibilidade no lidar com a sua carreira, mas precisa ter o pé no chão se ele realmente quer viver disso. Né? Então, Sim, por isso, eu acho que o marketing vem e associa de uma forma... assim, eu acho que é fundamental o marketing para qualquer pessoa que trabalha com o seu próprio negócio. O próprio artista, ele é assim, né, Márcio?
Eu acho que o marketing te possibilita, Tati, um distanciamento da paixão do produto, né? É natural que o artista, quando está lançando um projeto, aquilo é a coisa mais importante da vida dele, né? Então, não existe filho feio para a mãe e para o pai, né? Então, eu acho que o profissional do marketing é aquele que vai sentar, vai ouvir aquilo como consumidor ouviria e vai te apontar as qualidades e defeitos daquele produto, né? E para quem ele vai falar, como falar aquilo tudo que a gente já veio conversando até aqui. Então, eu acho que a primeira grande contribuição que qualquer profissional de marketing dá para um produto, para um artista, é esse distanciamento necessário para entender que aquilo é um produto. Eu costumo dizer que o artista secular ele romantiza e o artista gospel espiritualiza, né? Que são formas diferentes de falar a mesma coisa. É Eles de verdade. fato tentam garantir outros valores e princípios para a leitura daquele conteúdo que não é a leitura prática do dia a dia que a dona de casa vai fazer quando ouvir o produto, né? Então, nosso trabalho é exatamente o de trazer as verdades, dores e delícias daquele projeto e fazer com que isso, de alguma maneira, se traduza para o público que vai consumir, né? Com esse distanciamento, a gente consegue ver os pontos fortes para serem abordados num release, por exemplo, na hora de mandar isso para o jornal, ver os pontos fracos que a gente precisa dar aquela omitida de leve quando for expor num programa de televisão, preparar o artista para falar sobre esse projeto, defendendo os pontos mais de atenção daquele produto, né? Então, você olhar com uma ótica crítica para o seu produto, ele não está errado. Eu acho que é a maneira que você tem de salvaguardar o melhor resultado daquilo que você investiu tempo, dinheiro, dedicação e paixão para construir, né? Maravilhoso. Eu tô lembrando aqui, Márcio, de um caso, lembrei agora, de uma Uhum, cantora, eu não sei se ela faz parte do casting de vocês, tá? Eu vou falar porque eu lembrei, não vou falar o nome. uhum, Que ela passou por um problema sério, né, na mídia, e a estratégia utilizada, isso é uma pessoa já consagrada, uma pessoa já uhum, há bastante tempo já com um público já muito fiel. E uhum. ela passou por um problema e foi um boom grande. E a estratégia também que foi utilizada e pensada para que ela lidasse com esse período foi o afastamento por um tempo e depois voltou com tudo e com uma não mudou a forma que ela mostrava o produto para o seu público, mas foi necessário esse afastamento para depois retornar. Isso também é uma estratégia que o próprio marketing, que é você que pensa também, né? Na verdade, eu sei do que você está falando, isso aconteceu na volta das minhas férias, né? Foi meu presente de volta de férias, assim. Eu lembro que isso aconteceu numa segunda, do domingo para segunda-feira, e eu voltava para o trabalho depois de 30 dias de férias na segunda-feira, e eu não sei por que, 4 da manhã, o meu celular já tinha 300 mensagens. Eu lembro que a primeira que eu li foi até do Niltinho, que é nosso amigo, Nilton Barros. Foi o primeiro que me mandou a mensagem falando do que estava acontecendo, eu não sabia, estava totalmente off. E aí eu me inteirei e sentei com toda a equipe, porque também não pode ser uma decisão tomada por um único profissional. Eu acho que nessa hora a gente tem que juntar um conselho de pessoas com mais, menos experiência para poder tomar uma decisão. E a decisão que a gente tomou nesse momento foi de afastá-la da visibilidade naquele contexto, sobretudo por uma questão mais humana mesmo. Não foi de uma estratégia de negócio, não. Eu achei que se ela viesse diante dessa situação pronta para lidar com o que aconteceu, não, eu quero enfrentar, eu quero responder, a gente não seguraria. Mas ela estava muito fragilizada, né, com a exposição que ela teve naquele momento. Então, como uma atitude humana, a gente decidiu ter uma resposta formal, que é a gente lida única e exclusivamente com a obra da artista e não com a vida pessoal dela, e ela não está pronta para responder neste momento. Quando estiver, nós acionaremos a todos. Foi uma nota simples como essa que a gente disparou para todo mundo que perguntava sobre o assunto, durante o tempo que ela precisou para se recuperar, para tomar fôlego pessoal, emocional daquela situação e aí sim retornar. A nossa estratégia não entrou no afastamento dela, entrou na volta dela. Como é que a gente ia contar essa história quando ela voltasse? Esse foi o nosso desafio. E aí a nossa história foi, conversando com ela e chegando a essa decisão, foi a melhor forma da gente responder a isso é com música. É o que você sabe fazer.
Então a música dela, as letras, as melodias, os arranjos, aquele disco que a gente lançou naquele contexto, vinham respondendo às perguntas que as pessoas tinham. Então abriram uma margem poética para interpretações que livraram ela um pouco de perguntas capciosas, mas ao mesmo tempo mostraram o que ela tinha de melhor, que era a arte que ela tinha. Né? Então a estratégia estava na volta e não na saída dela. A saída dela foi mais por uma questão humana. Humana, né? De cuidar da pessoa, né? De cuidar o artista é um ser humano que sente, que acerta, que erra, e quem somos nós para julgar de maneira geral qualquer pessoa, né? E eu acho que é aí que mora a falha dos profissionais de marketing, sabe, Tati? Eu acho que, assim como a gente tem o bônus de se afastar da obra e conseguir ler ela de maneira mais crítica, às vezes esse afastamento é maléfico no sentido de fazer com que o cara deixe de humanizar aquele conteúdo. Ele não entende que ele não está trabalhando com refrigerante. Ele não está trabalhando com uma cerveja, com um produto fechado. Ele trabalha com uma matéria-prima que depende de criatividade, estabilidade emocional, estabilidade financeira para poder se manter e pensar nas obras dele. Então, é uma série de fatores que compõem essa alquimia formada artista, né? Então, quando você consegue ter uma leitura crítica a respeito do produto sem desumanizar a matéria-prima que é esse produto, eu acho que isso torna laços infinitos, né, entre os profissionais e os artistas. Eu digo muito isso porque é uma preocupação que eu tenho como, enfim, como cristão, mas também como profissional, como ser humano, e o que eu tenho para contar como resposta a essa minha atitude, de muitas vezes sim, tirar da linha de frente o artista, me botar na frente e responder profissionalmente, tecnicamente, em muitos casos proteger o artista enquanto o produto não está acabado o suficientemente para que ele lance, isso me rendeu grandes amizades. O fruto disso é o prosa pop. O prosa pop nada mais é do que meu encontro com meus amigos, né? São Baby do Brasil, Erasmo Carlos, Roberto Menescal, Paulinho Mosca. São pessoas que se tornaram meus amigos porque em algum momento eu lidei com eles para além do caminho profissional, frio e crítico, único e exclusivamente de um profissional de marketing, sabe? E aí criou na gente um elo que me falou, cara, eu posso gravar uma história bacana entre a gente aqui para eternidade? E aí virou podcast. Que maravilhoso! Na vida, o que vale realmente são os relacionamentos, a sinceridade, a verdade, o amor, né? Está acima de tudo, né? A empatia, né? Hã? A empatia, né? Botar no lugar do outro. Né? Se colocar no lugar do outro, isso é fundamental, fundamental. Eu vejo nos meus atendimentos, eu tenho pacientes que se tornaram amigos, Sem amigas, dúvida. e é muito bom. É isso que a gente leva da vida, né? É isso que Sem constrói de dúvida. fato. Sem dúvida. Márcio, que prazer. Eu vou encerrar já já a live. Foi uma Ah, pena ter várias interrupções, tinham mas perguntas que acontece, né? A internet no Brasil é isso. a minha internet. Vou ligar amanhã para eles. Amanhã? Amanhã, nem sei que dia é amanhã. Eu vou deixar. Nós temos poucas pessoas aqui e eu queria, na verdade, perguntar se alguém tem algum tipo de pergunta, porque eu já vou encerrar. Legal, legal. É o momento de perguntar, de aproveitar esse grande profissional. Se vocês quiserem Aproveitando aí, ó. perguntar, eu vou dar 2 minutos e vou. 1 minuto. Olha 30 aí. segundos. Uno Voices entrou, Vocês Cíntia, digitarem. Diana Luiz, tem uma galerinha que entrou aí. Quem tiver aí, quiser fazer uma pergunta, gente, fica à vontade, vai ser um prazer trocar essa ideia. Olha aí, o Márcio está se disponibilizando a responder. Elaine Barreto. Eu vou aproveitar e vou falar também. Essa live vai ficar, gente, no YouTube. Então, eu vou juntar as 3 vezes que nós entramos ao vivo e eu vou colocar o Serginho Vilen. Vilen, é isso? Vai ficar, Vini. vai ficar um Serginho, grande Serginho, bem-vindo, Serginho. Ele é pai de uma artista mirim incrível, incrível, que em breve vocês vão ouvir muito falar. bacana, que bacana. Vai ficar assim, viu, Serginho? E, inclusive, na minha página, gente, aqui no Instagram, eu já vou deixar aqui já o meu próprio marketing. Boa. Eu vou fazer lives também nos outros dias. Então, eu não vou lembrar aqui as datas certinho, mas tem nos destaques do meu Instagram, tem. Vou fazer live com atrizes, vou fazer live com uma médica no domingo, se eu não me engano. Então, a gente vai ter bastante coisa por aí. O Wanderson Cavaco está perguntando, é mais difícil para o sambista chegar à mídia? Olha,
Mas é boa, assim, na verdade, quando a gente segmenta, né, quanto mais a gente segmenta, por isso que eu sou meio contra essa segmentação de gêneros, porque quanto mais a gente segmenta, mais a gente vai ter que fazer escolhas, né? Então, quando você começa a colocar numa caixinha de que você é sambista, ou que você é regueiro, ou que você é roqueiro, você só vai ser chamado para espaços onde sejam convocados pessoas desse gênero, né? Então, eu acho que todo sambista é um grande instrumentista e tem no samba ali uma raiz forte para poder sustentar o seu discurso autoral, o seu discurso artístico. Que ótimo! Eu acho que o mais importante do que se vender como um sambista é vender a sua qualidade musical e dizer que o samba é o resultado daquele produto específico que você tem. Eu acho que sim, o samba vai exigir momentos específicos. Eu lembro um caso muito claro, que foi no dia em que eu tive, por exemplo, o André Valadão no É de Casa. A gente brigou para ter ele numa pauta de TV grande, como É de Casa. Quando a gente conseguiu, ufa, conseguimos, aí era o André e tal, ele ia entrar cantando em todos os blocos, e aí a Marília Pêra morreu. Foi no dia que a Marília Pêra tinha falecido. Então, olha só, se não fosse um artista cristão naquele dia, porque aconteceu no meio do programa, provavelmente os musicais daquele programa iam cair todos, porque não faz sentido cantar samba, funk e tal num momento como esse. Como era um artista cristão, calhou de ser um momento ótimo para que ele levasse uma palavra de conforto aos familiares, aos fãs. Então a música dele entrou de uma maneira mais sutil. Então, cada gênero vai calhar, vai combinar com um determinado momento da vida. A gente vive um momento de uma pandemia nacional, não faz sentido sair lançando um clipe de bunda de não sei o que e tal, apesar de a gente querer extravasar um pouco a mente, porque eu acho que é um momento de respeito, de sensibilidade e tal. Então, cada gênero, quando a gente pensa nas músicas como caixinhas de gênero, a gente tem que ter em mente de que quando a gente coloca num gênero específico, a gente vai ter um espaço específico para poder apresentar essa obra. Se você tira dessas caixinhas e se disponibiliza a distribuir isso em outras frentes, você tem mais espaço para ativar ali o seu público, né? E hoje tem se falado, eu vou encerrar. Eu juro que agora Fica é bom, minha última pergunta, agora Márcio, tá mas eu quero bombando, olha, oi. agora. É, você defende essa questão, quer dizer, não é você defende, não seria uma boa pergunta, mas é importante que um artista ele defenda um conceito, porque eu Eu acho que vejo muito disso. é fundamental para o artista, porque quando a gente faz essa pergunta, né, de onde ele quer chegar, quem ele quer ser e tal, é fundamental que ele saiba quem ele é, que conceito que ele tem. Só que esse conceito, ele vai partir dele, da persona artística dele, mas vai reverberar em produtos que ele vai criar. Então ele é um sambista, ele vai ter toda uma estirpe, uma ótica, um figurino, um shooting de fotos que vai apontar para essa coisa do samba. Mas o que vai dizer mesmo qual que é a obra dele é o produto. O produto está tocando um samba, porque já aconteceu do cara que é mega sambista me chegar e me apresentar um produto gospel porque achou que era o momento do mercado, era todo mundo gospel, né? Então, assim, não faz sentido, porque tem uma persona, um conceito elaborado, experimentado naquela personalidade artística, e o produto não está dialogando com o que ele apresenta. Então, o conceito é fundamental para balizar aí todo o discurso de produção artística, né? Pois é, eu atendi uma moça que está cuidando da voz comigo, fazendo treinamento vocal, a gente está. Eu não estou focando em nada, nem próprio a demanda do gênero, porque a gente não sabe ainda. Ela é uma pessoa que cresceu dentro da igreja, que sempre cantou música cristã e que agora ela resolveu cantar um estilo Negrali, um estilo bem bacana, mas que não era o estilo que ela cantava antes. E ela está na dúvida em relação a esse conceito. E eu vejo que para ela, apesar dela ouvir, gostar de outras músicas, para ela não é uma realidade para ela. E eu acho que essa questão da persona, né? Que está distante para ela. E ela está numa briga gigante dentro dela porque ela não sabe para que caminho que ela toma. Então, achar o seu conceito, acho que com verdade e não uma coisa só porque tá na moda ou tá vendendo mais, mas ok, isso deve ser considerado, mas o que deve ser considerado também é a minha verdade, o que eu expresso para o mundo, né? Isso tem que estar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o lugar do artista já é um lugar tão delicado, quando ele já é um cara que está trabalhando com a verdade dele, com tudo que ele acredita,
tá tudo ok com o conceito que ele desenvolveu. Já é tão difícil. Você colocar ele nesse lugar sem essa certeza de quem ele é impossível, né? Eu acho que no teu caso, que é fono, é como falar para um barítono cantar no tom de um soprano, né? Então ele até pode chegar a alguns momentos naquelas notas, mas vai ser muito mais difícil, vai machucar todo o aparelho vocal dele, enfim. Eu acho que é muito importante que o artista esteja disponível para experimentar. Eu acho que a grande sacação do artista é ele entender que ele pode tudo. O artista pode tudo, ele pode cantar todos os gêneros, ele pode se encontrar com todo tipo de gente. Mas esses encontros só vão surtir efeito para ele, para o produto dele, se ele souber quem ele quer atingir, sabe? Aonde ele quer chegar. Não tem nada de errado com a pessoa escolher cantar bolero em 2020, mas ela tem que entender que ela vai atingir um número X de pessoas. Isso vai ter um teto, né? É diferente de um cara que decide cantar sertanejo que vai ter um outro teto. Não tem nada de certo ou de errado, mas é uma decisão, é uma escolha, sabe? E que passa pelas suas verdades. A pessoa ela quer cantar bolero porque ela tem uma história no bolero, porque a Sim, família é do bolero, então, mas ela tem que entender o teto, como você mesmo disse, né? É bem exatamente. complicado e essa visão tem que estar bem aguçada para cada um, né? É verdade. Vou encerrar então. Você quer falar mais alguma coisa, Só o Ana? Serginho aqui me perguntou, olha, uma música Perguntou. barra clipe alegre falando do amor de Deus nesse momento é ruim? Com certeza não. Eu acho que é porque ele estava falando daquele momento que eu falei sobre músicas felizes nesse momento, né? Eu acho que Ah, você desculpa, eu vi a pergunta do Serginho. por isso que eu vi. Eu acho que não tem nada de errado em estar feliz, tá? Nesse momento. Eu acho que não é essa a questão. É mais o sentido do que você quer passar, né, na sua letra, no momento em que as coisas estão. Se você está alegre comemorando o amor de Deus, eu acho que sim, faz sentido no momento onde a fé pode ser a prancha de salvação de tanta gente, né? Que está enfrentando com medo esse momento que a gente vive. Agora, talvez cantar o bumbum, cantar a bebida, não faça tanto sentido nesse momento, porque parece um pouco mais superficial diante da profundidade do que a gente se encontra. Mas para deixar isso claro, porque parece que cantar feliz agora é proibido, eu quero dizer que Tom Carf está na nossa live, olha só. Ele apareceu É! aqui. Olá, Tom! Prazer te ter aqui. É um querido, usamos como exemplo hoje já, se ele estiver online aí. Bom, eu acho que não temos mais perguntas. Eu estou vendo aqui, desculpa, viu, Serginho? Não tinha visto a pergunta. Quem quiser, eu já vou encerrar porque eu já estou tomando muito tempo do Imagina. Márcio. Eu já estou com vergonha. Tem pouca coisa que nós temos na atual situação do país, né? Olá, Tabita, olha aí, nosso querido Tom Carf, bem-vindo, mestre, você é grande. Grande mesmo. Uhum. Puxa, que bom. Ah, gente, ó, vou convidar vocês que estão aqui, vou aproveitar e vou falar que amanhã eu vou fazer uma palestra gratuita. Tá lá no link na minha bio, basta clicar no link. É uma palestra sobre respiração na fala e no canto. Basta colocar lá o seu e-mail e estará já comigo. Você vai receber, então, o link por e-mail, tá bom? Vamos lá, quem mais? Eu vou Então tá encerrar. certo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, viu, Tati, por esse espaço. Super bacana. Essa troca para mim é sempre tão rica, porque faz eu colocar para fora coisas que eu tenho na minha cabeça, mas que não estão organizadas, né? Então, quando a gente fala na narrativa, a gente constrói melhor nossas certezas sobre certos assuntos. Então, fico super feliz por esse convite e volto a falar aí para tua audiência que vocês, por favor, confiram o Prosa Pop. Está disponível aí já, tanto na Deezer quanto no Spotify, dependendo do seu aplicativo de música aí. São 8 entrevistas essa nova temporada. Tem gente do quilate do Erasmo Carlos, do quilate do Tom Carf, que merecem a atenção de vocês, porque além de contarem as suas próprias trajetórias, eles também contam um pouco dos bastidores do que eles enfrentam, né, no dia a dia, para se manterem ativos e produzindo num país de tantas transformações, né, no mercado da música. Então, tá feito o meu convite. A primeira temporada também está linda e também está disponível lá. E é isso. Muito obrigado. E é bacana ver o artista fazer. O artista é um ser humano como outro qualquer, que tem as suas dificuldades, e mostrar a dificuldade também, falar das nossas debilidades também incentiva, né? Muito Sem cada dúvida. um. Mostra que todo mundo é ser humano, né? Ninguém nasce estrela, né? Tem muito essa coisa aí, quando eu sonho assim, com essas matérias que surgem
nasce uma estrela, né? Quando o Nelson Motta escreveu essa matéria sobre a Marisa Monte, quando ela lançou lá o projeto dela pela primeira vez. É o sonho de todo mundo, né? Surgir estrela. Mas é muito suor, muito mais suor do que qualquer outra coisa para poder fazer chegar lá. Total, é. Para encerrar, no musical que eu acompanho, Cor Púrpura, a Letícia Soares, que é a protagonista, ela fala, gente, aqui é pedreiro, é trabalho mesmo, é suor, porque tem o glamour do palco, mas tem todo o suor, o gasto energético, emocional para estar ali e fazer um bom trabalho. Ainda mais se tratando de musical, que exige tantas inteligências, né? Dança, é teatro, é música, tudo muito bem feito. Então é um trabalho realmente de operário, assim, muito difícil. Operário, nossa, muita demanda e muita responsabilidade. Eu vou encerrar então por aqui. Daiane Uhum. Timóteo mandou uma pergunta, mas Daiane, eu vou te responder offline, no inbox. Na verdade, eu vou te responder na palestra de amanhã da respiração Bom. às 18 Uhum. horas. Tá bom? Márcio, muito obrigada pela sua Eu te live. agradeço. Muito Muito obrigada obrigado. pela sua atenção, pela sua generosidade, pela sua humildade de estar aqui nesse tempão aqui oferecendo um Imagina. conteúdo tão rico para todos nós. Imagina, eu que agradeço. Espero contribuir de alguma maneira para quem assistir. Estou sempre à disposição. Poxa, foi maravilhoso, eu adorei. Que bom. Um beijo. Beijo, Tchau, tchau. pessoal. Um beijo, Márcio. Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau.